Namastê, eu sou o Mestre Aleph e nós estamos no nosso primeiro vídeo de 2017 da série Desconstruindo o Antigo Testamento. Se você é novo no canal, não viu os vídeos ainda ou não se lembra do conteúdo deles, dentro dessa série Desconstruindo o Antigo Testamento, eu estou fazendo uma leitura que irá desde o livro do Gênesis até o livro de Malaquias. E eu vou mostrar como que a leitura que as pessoas fazem da Bíblia, do Antigo Testamento principalmente, elas estão carregadas de preconceitos. Quer dizer, o cara lê a Bíblia, só que dentro da cabeça dele tem outras vozes. Tem a voz do padre, tem a voz do teólogo, tem a voz do pastor. Ele não lê de si mesmo. Consequentemente, ele lê coisas no texto que não estão lá. Ele lê informações que não estão presentes no texto. Então, eu tenho feito essa desconstrução, não necessariamente do Antigo Testamento, mas em primeiro lugar, da leitura comum que se faz do Antigo Testamento, dos mitos que as pessoas têm sobre o Antigo Testamento dentro da cabeça delas, e como eu falei no primeiro vídeo, uma desconstrução da letra em si. Em alguns momentos eu vou fazer uma desconstrução da letra em si, ou seja, nós vamos mergulhar nos mistérios mais profundos do livro. Nós não chegamos nesse ponto ainda. Por hora nós estamos desconstruindo o pensamento mitológico acerca do Antigo Testamento. Então eu já falei, por exemplo, que Abraão cafetinou a própria esposa para começar a enriquecer. Falei sobre o chamado de Abraão, que Abraão foi chamado mais para fora da sua terra, mas quando ele chegou em Canaã havia fome, ele desceu para o Egito. Questionei o papel de Abraão como pai da fé. No último episódio, eu falei também sobre Sara, que Isaac na verdade é filho de Abraão da mesma maneira que Jesus é filho de José. Abraão assumiu o moleque, mas quem gerou foi Jeová. E no último episódio eu falei sobre o Antigo Testamento sombra do Novo, porque eu tenho recebido muitos questionamentos, alguns até absurdos, né? Uma pessoa me perguntou, o Antigo Testamento é sombra? Você se separa da sua sombra? E aí, para responder esses questionamentos, eu gravei um vídeo e agora nós estamos retornando, continuando a história de Abraão. Nós paramos em Gênesis 18, que foi quando Abraão recebe os 3 visitantes, um deles Deus, e ele conversa com eles, lava os pés deles, prepara comida para eles, o que mostra que a concepção de Deus no Gênesis, e vocês vão ver, no Antigo Testamento não é de um espírito, não é de uma entidade imaterial, é de um ser com corpo físico, que tem certo controle sobre a sua constituição, sobre um controle dimensional, digamos assim, mas não é um ser espiritual, ele não é descrito assim no Antigo Testamento, e vocês vão ver isso fartamente. E agora nós vamos continuar a história de Abraão. Em Gênesis 19, acontece a destruição de Sodoma e Gomorra, nós lemos Gênesis 18. Eu não estou fazendo uma leitura capítulo por capítulo, eu estou pensando os temas mais importantes. Mas em Gênesis 19, Sodoma e Gomorra é destruída. Toda essa história é famosa também, né? Os 2 anjos que estavam com Deus na presença de Abraão vão para Sodoma e Gomorra, tiram a família de Ló, a mulher, Ló e as 2 filhas. A mulher de Ló olha para trás, porque a ordem era para não olhar para trás. Ela olha para trás, é transformada numa estátua de sal, e depois Ló tem um momento de entretenimento adulto com as filhas, né? Mas essa parada de Ló, eu não vou me demorar muito tempo nela. Eu vou falar brevemente sobre essa história de Ló no nosso próximo vídeo, na semana que vem. Eu vou falar da destruição de Sodoma e Gomorra, por que ela foi destruída, e quero mostrar para vocês, pelo Gênesis e pela leitura do Zohar, que é um importante livro do judaísmo, da Kabbalah, que Abraão poderia ter impedido a destruição. Então a gente vai ler o Gênesis 19, depois a gente vai voltar para Gênesis 18. Primeiro vamos entender por que Sodoma
precisava ser destruída. Capítulo 1, versículo 1 de Gênesis 19. Ao anoitecer, quando os 2 anjos chegaram a Sodoma, Ló estava sentado à porta da cidade. Logo que os viu, Ló se levantou ao seu encontro e prostou-se com a face por terra. E disse: Eu vos peço, meus senhores, descei à casa de vosso servo, para aí passardes a noite e lavar-vos os pés. De manhã retomareis vosso caminho. Mas eles responderam: Não, nós passaremos a noite na praça. Tanto os instou que foram para sua casa e entraram. Preparou-lhes uma refeição, fez cozer pães ázimos, eles comeram. Eles não tinham ainda deitado quando a casa foi cercada pelos homens da cidade, os homens de Sodoma, desde os jovens até os velhos, todo o povo sem exceção. Chamaram Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que vieram para a tua casa essa noite? Traze-os para que deles abusemos, nas traduções mais antigas, para que os conheçamos, que é a mesma coisa. Eles queriam transar com os caras. Ló saiu à porta e, fechando-a atrás de si, olha que homem nobre esse Ló, hein? Disse-lhes: Suplico-vos, meus irmãos, não façais o mal. Ouvi, tenho 2 filhas ainda que são virgens. Eu vou-las trarei, fazei-lhes o que vos bem parecer. Mas a estes homens nada façais, porque entraram sob a sombra de meu teto. Todo embriomólogo vai pegar esse texto e dizer assim: mas é porque a lei da hospedagem que havia nos tempos antigos naquela região era muito séria e precisava ser levada muito a sério. E por isso que Ló prefere entregar as filhas nas mãos desses homens do que entregar os homens que ele hospedou na casa dele. Eu vou te fazer uma pergunta. E ela vai aparecer na Bíblia. Durante toda a Bíblia, a experiência das pessoas com seus filhos é a experiência que todo mundo tem com os filhos. Você preserva a sua família. Você preserva seus filhos. Você cuida deles. Vocês vão ver, vocês não vão lembrar provavelmente, mas vocês vão ver, quando a gente chegar no livro de Juízes, uma história muito parecida vai acontecer. Um levita vai entrar na casa de um senhor, os homens da tribo de Benjamim vão aparecer para violentar esse levita que está com a concubina, e o levita vai jogar a concubina para fora, para os caras abusarem dela. Ali não vai caber a lei da hospedaria, da hospedagem. A questão aqui não é a lei da hospedagem, a questão aqui é que as filhas virgens de Ló não valem nada. E é o que você vai observar depois quando a gente destacar a relação sexual que Ló teve com suas filhas. Ló não era um bom homem, assim como eu já mostrei que Abraão também não era. Ele troca a família pelos homens que estão na casa dele. Você faria isso? Mas eu não vivia naquela época. Esse episódio, coisas semelhantes, não vão voltar a acontecer no Antigo Testamento. Então essa coisa da lei da hospedagem, que ela era muito séria, é um pressuposto. É o que todo embriomólogo faz para salvar os heróis da Bíblia, os heróis da fé. É o que todo mundo faz para justificar essas atitudes. Isso não volta a acontecer. Então, da onde você tira a ideia? Existem documentos antigos falando sobre isso? Algum manuscrito encontrado destacava essa tal lei da hospedagem? Que ela era muito séria, que ela era muito importante, que ela tinha que ser levada muito a sério? Que havia uma importância, você supõe por conta da relação, quando Abraão e Ló veem esses homens, eles correm para hospedá-los. Mas eles correm para hospedá-los por conta dessa tal lei da hospedagem ou porque sabiam quem eram? Porque aqui no texto, na continuação do texto, eu não vou ler para não esticar demais o vídeo, em nenhum momento eles se identificam como anjos para Ló. Ló sabe quem eles são desde o começo. Havia algo neles que os destacava, mas como a Bíblia é muito pobre em detalhes, ela não dá detalhes da aparência e de situações, a não ser que seja muito necessário para o texto, a gente não sabe como, mas Ló sabia que eles eram anjos. Abraão também sabia. E os homens de Sodoma também sabiam. E é onde eu quero chegar agora. Você sabe, se não sabe,
vou te contar, esses homens vão cegar os homens que estão tentando atacá-los, aí vão mandar Ló sair da casa com a família, correr para longe. Um outro detalhe aqui é que esses anjos não pretendiam salvar Ló. Ló é salvo pela desobediência. Veja só, versículo 17. Enquanto o levavam para fora, ele disse: salva-te pela tua vida. Não olhes para trás de ti, nem te detenhas em nenhum lugar da planície. Foge para a montanha, para não pereceres. Ló lhe respondeu: não, meu senhor, eu te peço. Teu servo encontrou graça a teus olhos e mostraste uma grande misericórdia a meu respeito, salvando minha vida. Mas eu não posso me salvar na montanha sem que me atinja a desgraça e eu venha morrer. Lá está aquela cidade bastante próxima para a qual posso fugir. Ela é pouca coisa, permita que eu fuja para lá, e nela viverei. E ele lhe respondeu: faço-te ainda esta graça, não destruirei a cidade de que falas. Depressa, refugia-te lá, porque nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. É por isso que se deu a essa cidade o nome de Segor. Segor, que significa pouca coisa, né? Desprezível. O anjo diz que não vai destruir a cidade porque Ló pediu para ir para lá. Primeiro, ele não pode destruir a cidade enquanto Ló estiver lá. Mas ele espertamente manda Ló ir para as montanhas, aonde Ló será atingido pelo fogo, que vai cair. Só que Ló percebe: se eu for para a montanha eu vou morrer, porque essa chama vai vir do céu, ela vai me pegar primeiro, eu não vou chegar a um lugar seguro antes. A negação de Ló em fazer a vontade do anjo é o que lhe salva a vida. Ele vai para a cidade, e a cidade não pode ser destruída, não é por graça do anjo. O próprio texto indica. O anjo diz: eu não posso destruir Sodoma enquanto você estiver aqui. Aí ele diz: então eu vou para Segor. Ele: eu não vou destruir Segor porque eu vou te fazer essa graça. Não, ele não vai destruir Segor porque Ló está lá. Agora, por que é que Ló precisa ser protegido? Ló precisa ser protegido por conta do que aconteceu no capítulo 18. Antes de chegar no capítulo 18, vamos entender por que esses homens queriam transar com esses visitantes, né? Geralmente, quando as pessoas... Tem duas interpretações básicas do pecado de Sodoma. Uma que você encontra lá em Ezequiel 16:40, que diz que Sodoma era soberba, que tinha fartura de pão e que nunca fortaleceu a mão do necessitado. Geralmente essa interpretação é usada contra a interpretação comum de que os homens de Sodoma eram homossexuais, que essa é a interpretação mais comum, que também está errada. As duas estão erradas. Primeiro, se você ler o texto de Ezequiel 16, apenas destacando a falta de compaixão e de auxílio ao necessitado de Sodoma, você não lê o restante, os versículos seguintes, que dizem que Sodoma praticou abominações. Então aí o embriomólogo tradicional vai falar: mas de que abominações estava se falando? Do homem deitar com o homem, que é uma abominação também no Antigo Testamento chamada de abominação. Eu vou chegar lá, tá, em Levítico, mas eu já adianto que a relação homossexual é chamada de abominação, na verdade a relação homem com homem. Não existe uma condenação na Bíblia da condenação de mulheres com mulheres, principalmente no Antigo Testamento. Mas a relação homem com homem é chamada de abominável, tanto quanto é chamada de abominável é a prática de comer, por exemplo, carne de coelho. Ou comer camarão. Diz que é coisa abominável também. Então, eu preciso repensar e entender melhor com o que é que eu estou lidando. Os homens de Sodoma ficaram desesperados pelos visitantes porque reconheceram quem eles eram. Assim como Ló reconheceu quem eles eram. E quem eles eram? Eu vou ler aqui no Novo Testamento a epístola de Judas. Ela tem um único capítulo, né? Veja só o que diz no versículo 5. Do versículo 5 até o 7. Quero trazer-vos à memória, embora já saibais tudo de uma vez por todas, que o Senhor, depois de ter libertado seu povo da terra do Egito, destruiu os incrédulos
E quanto aos anjos que não conservaram sua primazia, mas abandonaram sua morada, guardou os presos em cadeias eternas sobre as trevas para o julgamento do grande dia. Os anjos que não guardaram sua morada são os anjos de Gênesis 6. Quem viu o vídeo anterior, 2 vídeos atrás, lembra que eu disse que os anjos eram condenados porque eles vieram e fizeram sexo com as mulheres e fizeram filhos nelas, em Gênesis 6. É a causa do dilúvio. E os anjos são condenados porque eles estavam mexendo com as cabritas de Jeová, entendeu? Era tudo de Jeová, as novinhas, as milfes, como alguém escreveu aí, no caso de Sara, né? Tudo era de Jeová, era tudo dele, ele podia fazer filho nelas. Os anjos se meteram nas coisas deles, foram condenados e os filhos foram mortos. É disso que Judas está tratando, inclusive aqui na Bíblia de Jerusalém, que é a que eu tenho utilizado, né, para esse tema, tem uma nota aqui no versículo 6, dizendo: por terem se deixado seduzir pelas filhas dos homens. Gênesis 6, 1 a 2. Né? O teólogo Franco, ele não fica inventando história, ele lê o texto de acordo com a verdadeira referência. Então diz que eles foram guardados em cadeias eternas. De modo semelhante. Semelhante a quê? Semelhante a Gênesis 6. Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas, por se terem prostituído, procurando unir-se a seres de natureza diferente, foram postas como exemplo, ficando sujeitas ao castigo de fogo eterno. Deixa eu dar um destaque aqui. O fogo eterno de Sodoma não está queimando ainda, correto? Então, quando você ler o Apocalipse, o fogo eterno do lago de fogo, você sabe que esse fogo não é eterno no sentido de para sempre. Entende? Eu vou falar disso mais, mas é bom para já começar a desmistificar a ideia de um inferno de fogo eterno. Mas o texto é claro, ele associa Sodoma e Gomorra com Gênesis 6, com os anjos que não guardaram sua primazia. E diz que Sodoma e Gomorra foi condenada porque quis unir-se a seres de natureza diferente. De novo, tem uma nota aqui, e que a maioria das Bíblias vai estar dizendo uma outra carne. E aqui eles mesmos dizem que a tradução literal é uma carne diferente, uma carne que não era humana, pois que seu pecado consistia em quererem abusar, ele coloca entre aspas, de anjos. Quer dizer, Sodoma e Gomorra estava sendo visitada por anjos. O projeto iniciado em Gênesis 6, destruído no dilúvio, havia sido retomado em Sodoma e Gomorra. É por isso que agora Jeová, inclusive há um contraste entre a descida das águas no dilúvio, do céu, e agora fogo que também vai descer do céu para destruir Sodoma e Gomorra. A ideia é trazer uma destruição mais definitiva, mais permanente. Ela não será permanente, porque durante toda a história bíblica vão aparecer gigantes. E são gigantes que nasceram em Gênesis 6, como descendentes dos anjos. Outro ponto importante é que também aqui em Judas, agora a gente já está no Novo Testamento, os anjos não são considerados seres imateriais. Mesmo que a teologia cristã tenha depois adotado essa descrição de seres imateriais, mesmo aqui eles são seres que têm uma carne diferente. Ou seja, são de outra espécie. Veja só como quando a Bíblia usa esse termo de carne diferente, está falando de biologia diferente. 1 Coríntios capítulo 15, quando Paulo fala da ressurreição dos mortos, veja a expressão que ele utiliza para falar da natureza dos homens. Capítulo 15, versículo 39. Nenhuma carne é igual às outras, mas uma é a carne dos homens, outra a carne dos quadrúpedes, outra dos pássaros, outra a dos peixes. Há corpos celestes e há corpos terrestres. Então você já imagina que o corpo chamado corpo celeste, o corpo do céu, é o que é chamado de espírito. Ou seja, é um corpo de uma natureza diferente da nossa. Por isso que os anjos são acusados de
deixar o seu lugar, deixar a sua habitação, e os habitantes de Sodoma são acusados de ir após aqueles que tinham uma carne diferente. E o barato devia ser louco, né, mano? Dar uma com os anjos devia ser um barato muito louco, porque os caras estavam doidões, né? Eles estavam simplesmente malucos. Eles foram bater na porta de Ló e falar: Ló, manda que esses caras vão dar conta de todos nós, né? Embora não haja uma descrição de quantos eram. Aí você diz: ah, mas tinha homossexualidade. Mas ela não está em destaque. A questão não é que os anjos eram homens e que eram homens que estavam na porta. Essa não é uma questão bíblica, nem no Antigo nem no Novo Testamento. Ela é uma questão de natureza. A natureza daqueles seres era diferente e eles são acusados. Mas no fim das contas, a questão é que o próprio Jeová fazia isso, vai fazer com Sara daqui a pouco, e ele não queria que ninguém mexesse no curral dele. Ok. Essa é a razão da destruição de Sodoma e Gomorra. Então vamos voltar para o capítulo 18. Versículo 16. Voltamos para o 18, versículo 16. Eu disse que Ló é salvo por conta da oração de Abraão e que Abraão poderia, na verdade, ter salvado a cidade toda. Veja só. Versículo 16. Tendo se levantado, continuando a história lá que Sara dá risada porque descobre que vai ter prazer com o anjo, né? Ela fica toda malandrinha lá e o anjo sabe, ela nega que esse anjo é Jeová. Tendo se levantado, os homens partiram de lá e chegaram a Sodoma. Abraão caminhava com eles para os encaminhar. Jeová disse consigo: ocultarei a Abraão o que vou fazer, já que Abraão se tornará uma nação grande e poderosa, e por ele serão benditas todas as nações da terra? Pois eu o escolhi para que ele ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, que guardem o caminho de Jeová, realizando a justiça e o direito. Desse modo, Jeová realizará para Abraão o que lhe prometeu. Veja só. Abraão precisa saber. Jeová não tem escolha. Ele precisa que Abraão saiba. E por que ele precisa que Abraão saiba? Porque ele precisa da permissão de Abraão. Você vai notar com essa leitura e com a leitura do Zohar, que é o livro da Kabbalah. Versículo 20. Disse então Jeová: o grito contra Sodoma e Gomorra é muito grande, seu pecado é muito grave. Vou descer e ver se eles fizeram ou não tudo o que indica o grito ou o clamor, que contra eles subiu até mim. Então ficarei sabendo. Então você vê que ele ouviu uma reclamação de Sodoma e Gomorra. Isso a gente vai entender lá para frente no livro de Jó, né, no livro de Zacarias. Ele ouviu uma reclamação, não é onisciente, e desceu, porque não é onipresente, para ter certeza se tinha a ver com aquilo ou não. Os homens partiram de lá e foram a Sodoma. 2 vão embora e Jeová fica lá. Abraão se mantinha ainda diante de Jeová. Na verdade, esse texto está errado. E você pode consultar aí manuscritos hebraicos na internet. Diz que Jeová se mantinha diante de Abraão. O texto foi modificado para não dar a entender. Você pode até encontrar isso aí, por exemplo, na introdução da Bíblia NVI, em que a comissão de tradutores fala das suas opções de tradução. Eles optaram também por essa tradução que é comum, e eles dizem que optaram por essa tradução justamente para que o texto não desse uma impressão de submissão de Jeová a Abraão. Veja como a embriomologia é malandra. Eles sabem que Abraão está numa posição de superioridade com relação a Jeová. Jeová está numa posição de submissão a Abraão. Ele precisa da aprovação de Abraão. Então eles mudaram o texto para que você não percebesse isso. Até não faz nem sentido, né? Abraão se mantinha ainda diante. Os anjos que foram, obviamente que quem ficou foi Jeová. Jeová não foi. Foi Abraão que ficou na frente dele. Abraão aproximou-se e disse: destruirás o justo com o pecador? Talvez haja 50 justos na cidade. Destruirás e não perdoarás a cidade pelos 50 justos que estão em seu seio? Longe de ti fazeres tal coisa,
fazer morrer o justo com o pecador, de modo que o justo seja tratado como pecador. Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Primeiro que Abraão já dá uma chamada nele, né, mano? Você vai matar o justo com o ímpio? Você não é o juiz da terra, não do planeta, da terra, ali onde eles estão. Longe de você fazer algo desse tipo. Abraão não sabe, mas ele vai fazer, não só agora, mas vai fazer muitas vezes no futuro. Disse mais Abraão: eu me atrevo a falar ao meu Senhor, eu que sou poeira e cinza. Primeiro erro de Abraão. E erro principalmente de muitos cristãos hoje. Aqui quando ele se descreve como poeira e cinza. Mas talvez faltem 5 aos 50 justos, por causa de 5 destruirás toda a cidade? Ele respondeu. Agora ele responde: não, se eu encontrar 45 justos. Abraão retomou ainda a palavra e disse: talvez só existam 40. Olha como Abraão é chato, né, mano? Chega no ponto. E ele respondeu: eu não farei por causa dos 40. Abraão está pensando em Ló, né, que está morando em Sodoma. Disse Abraão: que meu senhor não se irrite, que eu possa falar. Talvez ali se encontrem 30. E ele respondeu: eu não farei se encontrar ali 30. E ele disse: eu me atrevo a falar ao meu senhor, talvez se encontrem 20. Que texto chato, né, então? Repetitivo. sem poder de síntese, né? E ele respondeu: não destruirei por causa de 20. Aí Abraão fala pela última vez. Ele diz: que meu senhor não se irrite e falarei uma última vez. Talvez se encontrem 10. E ele respondeu: não destruirei por causa de 10. E Jeová, tendo acabado de falar com Abraão, foi-se. E Abraão voltou para o seu lugar. Veja só, Abraão vai pleiteando, né? 50, 45, 30, 20, 10. Mas Abraão parou. Abraão desistiu. Não haviam 10. Só havia Ló, que não havia cometido aquele pecado pelo qual Sodoma vai ser destruída, de deitar-se com os anjos. Então Sodoma e Gomorra são destruídas. Agora, veja só o que diz o Zohar sobre uma das lendas do rabino Shimon bar Yochai. Uma das lendas do rabino diz: uma vez ao sair de casa, o mestre viu que o mundo havia escurecido, que suas luzes haviam voltado para o lugar de onde surgiram. Ele tentou com o filho buscar o motivo daquele fenômeno. De repente apareceu-lhes um anjo na forma de uma grande rocha, cuja boca expeliu 30 labaredas de fogo. O mestre perguntou à rocha: o que pretendes fazer? E a rocha respondeu: essas 30 labaredas mostram que não há nem 30 pessoas de mérito nesta geração. Veja que é uma rememoração do que foi dito para Abraão. Portanto, recebi a ordem de provocar a destruição do mundo. Então o mestre ordenou à rocha: vá, coloca-te agora diante do Santíssimo e lembra-o de que o filho de Yochai está no mundo. E o anjo foi, apresentou-se diante do trono supremo e disse: mestre dos mundos, tu conheces a mensagem que Ben Yochai enviou-te, o que devo fazer? E o Santíssimo disse: obedece à ordem que te foi dada, destrói o mundo. Mas quando o anjo voltou para cumprir a ordem divina, eis que Shimon ben Yochai parou à sua frente e disse: volta já, antes que te seja ordenado nunca mais retornar para cima, a não ser para te precipitares no abismo. Veja que o rabino diz que ele tem poder para destituir o anjo do seu papel, de proibi-lo de voltar ao céu. Volta e apresenta isto, minha mensagem para o Santíssimo. Eu, Shimon ben Yochai, pergunto ao Rei dos mundos: se não houver 30 homens justos no mundo, então rogo para que aceites 20. Se não houver 20, então aceitas 10. E se não houver 10, aceita 2. Eu e meu filho Eleazar somos esses 2. E se não houver 2, certamente há 1. Eu sei que sou. Assim que terminou de falar, uma voz desceu do céu dizendo: louvado seja Shimon, o filho de Yochai, já que foi capaz de transformar na terra um maligno decreto enviado dos céus. O que você entende por essa leitura? Faltava a Abraão a virtude. Ele tinha dentro de si o poder. Você vai ver isso acontecer mais tarde. Moisés vai deter Jeová.
profetas menores do que Moisés deterão Jeová. O profeta Zacarias vai fazer isso algumas vezes. Faltava a Abraão convicção daquilo que existia dentro dele. A escolha de Jeová, a escolha dele de Abraão, ele escolheu Abraão por uma razão específica. Pela mesma razão que ele escolhe também Jeremias. No livro de Jeremias, no capítulo 1, ele diz para Jeremias: antes que você nascesse, eu te ungi. E antes que você fosse formado na madre, eu te dei as nações por profeta. Quer dizer, ele já conhecia Jeremias numa existência pré-mortal. Ele conhecia o poder de Jeremias. Ele sabia da habilidade que Jeremias tinha. Mesmo que quando ele chama Jeremias, Jeremias ainda é uma criança. Ele escolhe Abraão por conta do poder espiritual que Abraão tem. Mas Abraão não conhece esse poder. Abraão não sabe que tem esse poder. No próximo capítulo, no nosso próximo episódio, eu vou mostrar a vocês que a revelação dada a Abraão, já para Abraão, do cativeiro dos judeus, no Êxodo, durante o período do livro do Êxodo, na primeira parte do livro. Abraão não tinha convicção de quem era. As qualidades espirituais de Abraão não estavam desenvolvidas. Percebe que a pregação atual é para fazer isso mesmo? Percebe como incomoda quando alguém diz: eu sou divino, não existe Deus senão o homem. A pregação das igrejas, tanto católica como evangélicas, tem o intuito de fazer você sentir pó, de fazer você sentir que você é cinza, que você é um pecador, que você é um verme. Tem até pastores que dizem isso na TV. Ah, eu sou um lixo, eu sou um pecador. Esse conceito é justamente para impedir que você acesse a força que pode impedir os desígnios de Jeová. O controle maligno que ele tem sobre a terra. Aquilo que ele diz mais adiante no livro de Sofonias e em outros. Virá algum mal sobre a cidade que Jeová não terá feito. Os homens que tiveram consciência da natureza divina deles tiveram poder para deter a fúria de Jeová. Você não tem, porque não sabe quem é. Você não tem, porque uma igreja em cada esquina, em cada canal de TV, em todos os horários, tem o objetivo de obstruir a sua mente, de endurecer o seu coração, de fazer você se enxergar como nada, como lixo, para então voltar a sua própria força contra você, para drenar essa energia divina e te condenar, porque é exatamente isso. Esse é o destino dos homens no Antigo Testamento: serem abandonados no pó, na cinza, na morte, com o seu princípio vital tirado deles, com a sua força espiritual drenada deles. É por isso que hoje você vê, inclusive, uma pequena distorção. Embora as igrejas continuem pregando que o homem é pó, que ele é cinza, que ele é um pecador, que se ele não se tornar parte de uma igreja, ele vai ser condenado, embora ainda exista essa pregação do homem totalmente separado de Deus, hoje existe uma malandragem diferente. Porque embora haja essa pregação do homem como pecador, como pó e cinza, existe, juntamente com essa pregação, uma pregação que diz que você tem uma energia divina dentro de você, que eles chamam de fé, que materializada, quer dizer, transformada em dinheiro, no altar de uma igreja vai fazer a sua vida se tornar harmoniosa no sentido de muitas bênçãos materiais. Quer dizer, ainda a energia divina distorcida, porque ela é apontada para ganhos materiais. E não é só pastores que estão fazendo isso, não. Tem um monte de pseudo-místicos aí, de pseudo-professores, né, que usam até uma linguagem pseudocientífica, falando a mesma coisa. Que você aprende a colapsar onda e aí vai aparecer um carro, e um grande emprego, um grande apartamento.
Isso é o que Crowley, por exemplo, dizia que é trocar o ouro por lixo. Porque enquanto o homem fica obcecado, buscando aquilo que todos os homens obcecadamente, obstinadamente estão buscando, que são as coisas materiais, perecíveis, transitórias, ele deixa de buscar aquilo que é o coração do Evangelho, a teoses, a transformação em Deus, a divinização. Esse caminho estava fechado no Antigo Testamento, estava fechado para Abraão, estava fechado para muitos homens do Antigo Testamento, mas ele está aberto para você, desde que você liberte sua mente, você se liberte da ideia de que você é um pecador, de que teu coração é podre, de que você está debaixo da ira de Deus, de que você e Deus estão separados. Bom, no nosso próximo episódio eu vou discorrer um pouco sobre um dos episódios mais famosos da vida de Abraão, o sacrifício de Isaac, o momento em que Abraão entrega seu filho para o holocausto, e nós vamos pensar um pouquinho do porquê Jeová pediu isso. É ali que Jeová drena as forças vitais de Abraão por completo, e é assim que ele drena as forças espirituais até hoje. Nós vamos discutir um pouco sobre isso, perceber as implicações de tudo isso, e aí encerramos Abraão e seguimos pelo Gênesis, desconstruindo o Antigo Testamento. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o teu like, deixa teus comentários. Se quiser falar comigo, meu e-mail está na descrição do vídeo. Caso ainda não tenha se inscrito, inscreva-se no canal, convide seus amigos para ver, convide os que não são muito amigos também, e não deixe de clicar aí no sininho para você receber as notificações. Muito obrigado, e 2017 tem muita novidade aqui no canal, tem muita coisa interessante chegando. Fique conosco. Namastê.